Amém, irmãos? Hoje faltou alguns irmãos, né? O irmão Nelson ele não estava bem esses dias, né, irmãos? Não sei como é que ele está hoje, mas creio que esteja melhor, né, irmãos? Abrindo nossas Bíblias em Mateus, irmãos, capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 1. Aqui vai falar da parábola dos trabalhadores na vinha. Diz assim, irmãos: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1 décima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando ao que tinha ido perto da hora 1 décima, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. E se eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos são quê, irmãos? Escolhidos. Então, muitos são chamados, irmãos, e poucos escolhidos. O que é escolhido, irmãos? Separados. Separados. Poucos são separados do mundo, irmãos. Aqui, essa parábola aqui, irmãos, é bem a realidade, né, irmãos? A realidade do ser humano. Porque se a gente olhar aqui, irmãos, um foi chamado, né? Alguns deles foram chamados logo pela manhã, e aí eles reclamaram no final por quê? Porque eles suportaram a fadiga, suportaram a calmaria do dia, né, irmãos? Eles sofreram ali o dia todo trabalhando. E aí quando chega a tardezinha, à noite, né, à noite, aí vem lá pagar o salário e paga igual aquele que trabalhou 1 hora. Ele foi chamado na 11ª hora ali de trabalho, né, irmãos? E aí recebeu a mesma coisa. E aí o patrão aqui fala: Mas o seu olho é mau porque eu sou bom? Eu não acertei com você o salário? O que é esse salário aqui, irmãos? Que salário que é esse daqui? Esse salário aqui, esse 1 dinheiro aqui, ele representa a vida eterna, irmãos. A vida eterna. Então o salário para todo aquele que peca é o quê, irmãos? Morte, né? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, irmãos, é o dom gratuito. A vida eterna, irmãos, não é pelo trabalho. Não é pelo trabalho, mas é por ser chamado. É por ser chamado para trabalhar. Não importa se foi chamado de manhã ou se foi chamado na 11ª hora de trabalho, né, irmãos? Faltando 1 hora para acabar as 12 horas ali, não importa. O que importa é que o salário é o mesmo para todo mundo, irmãos. Para todo mundo. Para todo aquele que se converte a Cristo, o salário é vida eterna, é salvação. Vida eterna, irmãos. Não está falando aqui de galardão, não está falando disso. Essa passagem não fala de galardão. Galardão é uma coisa, vida eterna é outra. Então, muitos vão ser salvos, vão passar a eternidade, né, irmãos, com Jesus, e vai ter uma quantidade de galardão. E outros também vão ser salvos, vão passar a eternidade com Jesus com outra quantidade de galardão. Mas aqui está falando do salário que é vida eterna. Esses que foram chamados, faltando 1 hora aqui, irmãos, à tardezinha. Aí perguntaram para ele, né? Por que vocês estão aí ociosos até essa hora? Vocês passaram o dia todo ociosos. E eles disseram: Ninguém nos contratou. Por que ninguém contratou, irmãos? Por que ninguém contratou eles? Porque não tinha quem pudesse contratar eles. Porque só Jesus que pode, irmãos. É só Jesus que pode dar a vida eterna. É só Ele que tem uma vinha. Só Ele que tem uma vinha para as pessoas trabalharem nela. É só Ele que pode dar salvação. Não tem outro. Então esses daqui, o que foi chamado a terceira e nona hora, eles também estavam ociosos ali. Não tinha ninguém que pudesse oferecer trabalho para eles. E aqueles que foram chamados à tardezinha também não tinha ninguém que pudesse oferecer trabalho para eles. E aqueles que foram chamados de manhã também não tinha ninguém que pudesse oferecer trabalho para eles. Se não é Jesus oferecer, ia ficar ali, irmãos, o dia inteiro, sem fazer nada, e a vida toda. Porque esse dia todo aqui representa uma vida, irmãos. É uma vida toda.
Então, muitos são chamados pequeno, novo, né? Que nem as crianças aí, ó, novinhos e trabalham e passam. E se passarem, né, a vida toda no evangelho, irmãos, vão suportar a fadiga, vão suportar a calmaria, né, do dia, vão suportar tantas coisas, irmãos, tantas coisas vão suportar. E muitas vezes o que fica na mente é o que suporta, não é a graça que é derramada, né, irmãos? Porque se eu perguntar para os irmãos hoje, nesse momento que os irmãos estão calmos aí, sem luta, sem tribulação, estão participando do culto. Se eu perguntar para vocês, o que é melhor? Servir a Jesus desde cedo ou começar a servir Jesus com 50 anos de idade? O que é melhor, irmãos? Desde cedo? Por quê, irmãos? Porque as decisões vão ser estruturadas no Evangelho, né? A pessoa está com a vida estruturada no Evangelho desde cedo, ela vai tomar decisões corretas, porque tem o Espírito Santo para instruir, tem os irmãos para aconselhar. Essa pessoa, a chance dela se dar mal na vida é muito. Não tem chance, irmãos. Se ela for fiel ao Evangelho, fiel, ela vai dar passos firmes, vai tomar decisões corretas. Então ela vai ter uma vida mais tranquila, uma vida sossegada, né, irmãos, em relação àquelas pessoas que estão no mundo. Irmãos, o mundo é uma loucura. E quando você é chamado com uma certa idade, você já traz um monte de cicatriz junto com você, você traz um monte de problema junto, e você tem que conviver com tudo isso muitas vezes. Então, se eu perguntar para os irmãos hoje, os irmãos vão dizer, ah, não, é melhor desde cedo. Mas chega uma hora, irmãos, que as lutas vêm, as tribulações vêm, e aí, na hora da luta, é que você tem que pensar assim. É na hora da luta que você tem que ter esse entendimento e continuar pensando assim. Porque nós somos preparados, irmãos, para o dia mal. Nós somos preparados para o dia da grande luta, da grande tribulação. Então, a instrução que nós recebemos é para isso. É para, no dia mal, você poder permanecer firme em Cristo. Você poder seguir adiante com Ele. No dia mal. Esses trabalhadores aqui, eles estavam cansados o dia todo. Quando eles viram pagando o mesmo salário para aquele que chegou, faltando uma hora, o mesmo salário deles, eles espernearam. Que negócio é esse? Você quer. Está desprezando a gente. Está menosprezando o nosso trabalho. A gente trabalhou o dia todo aqui, está igualando. Então, irmãos, conosco não é diferente. Conosco não é diferente. Na hora da luta, da grande luta, na hora do dia mal, muitas coisas mudam, irmãos. Muitas coisas que você entendia, você passa. Entendia não, né, irmãos? Porque muitas vezes o que acontece é que você fala o óbvio, né? Quando você está tranquilo, sossegado, você fala o óbvio. E na hora da luta, da tribulação grande mesmo, aí se manifesta muitas vezes o verdadeiro entendimento que a pessoa tem, né, irmãos? Um pouquinho mais à frente aí, irmãos, em Lucas, Lucas capítulo 15, no versículo 1 também, irmãos. Aqui vai falar da ovelha perdida. Lucas capítulo 15, versículo 1. Diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e quem mais, irmãos? Os pecadores. Para quê, irmãos? Para ouvir. Então, chegavam lá, junto de Jesus lá, os publicanos e os pecadores, para ouvir ele. E os fariseus, os escribas, murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Ele lhes propôs uma parábola, Jesus, né, irmãos, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre toda a casa em busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, o arrependimento, né, irmãos, fundamental. Mas aqui ele está falando da ovelha perdida, e muitas vezes, irmãos, a gente confunde a ovelha perdida com o filho pródigo, né, irmãos? A ovelha perdida é uma situação. O filho pródigo é outra situação. A ovelha perdida, irmãos, ela não está num aprisco, ela nunca esteve num aprisco de Jesus. Ela não conheceu a verdade, ela está perdida. Jesus ele fala lá em João capítulo 10, ele fala que há muitas ovelhas que não são desse aprisco. Não são desse aprisco. Também convém agregá-las.
E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então existe o rebanho de Cristo, irmãos, o rebanho de Cristo, e tem outro rebanho aí que é o mundo. E tem muitas ovelhas que precisam ouvir a voz de Jesus. Tem muitas ovelhas que precisam ser resgatadas, que precisam ter um encontro com a verdade. Assim como Jesus fala também em João 17, que ele não rogava somente por aqueles discípulos ali, mas por todos aqueles que pela palavra do Pai haviam de crer nele. Então, existem pessoas que não conhecem a palavra do Pai e que precisam crer em Jesus pela palavra do Pai, a palavra que Jesus trouxe, que é o Novo Testamento. Não é aquela pessoa, irmãos, ovelha perdida não é aquela pessoa que conhece a verdade e vai embora. Essa não é a ovelha perdida, isso é o filho pródigo. O filho pródigo que estava junto com o pai, tinha a herança ali, tinha os bens do pai ali, vivia junto com o pai, se alimentava daquilo que o pai se alimentava, e ele saiu, e ele foi embora. E está logo aqui também. Então, tem essa diferença aí, irmãos. Então, muitas vezes, a gente até ouve isso daí, né? Ah, a pessoa, o irmão foi embora, e os irmãos não foram atrás da ovelha perdida. Irmãos, não é a ovelha perdida, é o filho pródigo. O filho pródigo tem que voltar com as próprias pernas. Ele tem que entender, reconhecer que precisa de Jesus, que precisa da igreja de Cristo e voltar. Então, essa questão aqui é da ovelha perdida. Então, o pai está com as 99 lá, junto com ele lá, e ele deixa elas ali e vai atrás daquela ovelha perdida. E quando ele encontra, ele põe nos ombros e traz. Por que ele põe nos ombros, irmãos? Porque a ovelha ela está perdida, ela está machucada, ela está numa situação terrível e ela precisa do quê, irmãos? De ajuda. Ela precisa de ajuda, ela precisa vir para o aprisco, ela precisa ser resgatada, verdadeiramente, irmãos. Verdadeiramente. Ela precisa de alimento, ela precisa de cuidados, e Jesus está aí para isso. Está aí para isso. E aí, um pouquinho mais à frente aí, irmãos, no versículo 11, irmãos, Lucas mesmo, né, capítulo 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer o que, irmãos? Necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos, com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem? Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e põe-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava o quê, irmãos? Morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava onde, irmãos? No campo. Fazendo o quê, irmãos? Trabalhando, né, irmãos? E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando uns dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhes disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi o quê, irmãos? Achado. Então, o pai foi atrás dele, irmãos? Achar ele? Não, lógico que não. Ele voltou. Então, quando ele voltou, ele deixa de estar perdido, irmãos. Ele deixa de estar perdido, ele volta, porque ele reconheceu, irmãos. Ele reconheceu que o que ele fez foi errado.
O que ele fez foi errado. Então ele se afastou do pai. Ele pegou a herança dele e desperdiçou tudo. Irmãos, é o que o filho pródigo faz. É o que todo aquele que tem uma herança em Cristo, é todo aquele que tem as riquezas em Cristo, ele faz quando ele abandona Cristo. Ele desperdiça tudo que tem, e ele começa a passar fome, e fome não é fome de alimento, não é material, irmãos, isso aí é espiritual. E ele volta para o pai, por quê, irmãos? Porque todos aqueles que estão com o pai têm abundância, irmãos. Tem abundância, e a pessoa no mundo não tem isso daí. A pessoa, ela sai do evangelho, ela sai e vai para o mundo. E quando vai para o mundo, irmãos, vai encontrar o que no mundo? Só desgraça, irmãos. A aparência muitas vezes é bonita. Que nem esse filho pródigo aqui. Ele foi para o mundo, ele encontrou as meretrizes lá, encontrou a mulherada, encontrou bebida, encontrou farra. Aparentemente, tudo muito bom, né, irmãos? Tudo muito bom. Até vir a necessidade. Até desperdiçar tudo, até enxergar que o que fez foi uma tragédia. E aí, quando ele volta para o pai, o que o pai faz, irmãos? Pode vir do jeito que você está, do jeito que você está, pode ficar comigo aqui, continua a beber, continua com as meretrizes, acabou seu dinheiro, toma mais dinheiro. É isso, irmãos? Não. O pai foi lá e pôs um anel no dedo dele. Pôs a melhor roupa, irmãos. E a roupa não está apontando para a roupa. A vestimenta, irmãos. Material também não. Né? É vestimento espiritual. O anel é um compromisso. Então você tem um compromisso comigo. E é o que todo mundo tem com Jesus, irmãos. Nós temos um compromisso com Jesus. Jesus, ele põe a melhor roupa. Jesus, ele dá o melhor alimento. A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Há uma festa, irmãos. Então Jesus, ele se alegra com aquele que se arrepende, com aquele que, né, irmãos? Com certeza. Mas, irmãos, a palavra é uma semente. A palavra é uma semente e ela tem que frutificar em nós. Não importa a circunstância, irmãos, a palavra ela tem que frutificar. Então, muitas vezes, a gente pode se comportar como esse filho mais velho aqui, né, irmãos? O filho mais velho, ele estava no campo lá, e aí ele estava lá sofrendo, padecendo lá, trabalhando, e o irmão dele curtindo a vida, né, irmãos? Curtindo a vida. Quando o irmão foi embora, aí ele logo já não gostou muito, né? Já deu metade da fazenda para ele, dividiu a herança com ele, agora ele vai desperdiçar tudo. E quando volta, né, irmãos? O que o filho mais velho pensa? Eu estou me lascando aqui trabalhando, e o pai vai lá, recebe ele, faz uma festa ainda, mata o bezerro gordo lá, forte, mata e faz uma festa, e eu aqui, sofrendo, padecendo. A impressão que dá, irmãos, é que ele realmente estava padecendo. Na verdade, não. Na verdade, ele estava em segurança. É que meu pai falou para ele, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. O seu irmão estava perdido, ele estava morto. Ele reviveu. Não é, irmãos? Então, irmãos, nós temos que ter uma alegria todos os dias de servir a Jesus, irmãos. Pode ser no momento de alegria, pode ser no momento de tristeza. Nós temos que estar bem com Jesus e saber que o melhor lugar é com Jesus. Quem está no mundo, irmãos, quem está no mundo pode curtir o mundo. O mundo passa. A alegria do mundo passa. Mas em Cristo não, irmãos. Em Cristo é eterno. Então o que Jesus nos dá é eterno, é para sempre. A segurança que ele nos dá, irmãos, o mundo não dá. O mundo não dá segurança. O mundo não dá a paz que Jesus tem para dar. Então nós temos que considerarmos isso daí. Temos que considerar isso daí. Porque esse irmão mais velho aqui, ele é cada um de nós, irmãos. Ele representa cada um de nós que estamos com o Pai. Ele representa cada um de nós que estamos ali, ó, padecendo junto com Cristo. Aqueles trabalhadores que começaram a trabalhar de manhã, irmãos, muitos de nós já estamos trabalhando aí há um certo tempo, estamos na caminhada aí, né, irmãos? E tem aqueles que estão no mundo e que vão se converter, com certeza. Irmãos, a salvação é a mesma para todos. A salvação é para todos, não importa o momento em que a pessoa venha. Não adianta vir com aquela ladainha lá, né, irmãos, do leito de morte, né, irmãos? Do leito de morte. Isso aí é uma tragédia, né, irmãos? Vamos esperar, quando estiver no leito de morte, aí aceito Jesus, está tudo certo. Irmãos, é um processo. A salvação, irmãos, o cidadão, a cidadã, homens e mulheres, tem que passar por um processo. Por um processo. Não é assim, irmãos, não é desse jeito. Não é desse jeito. Imagina que a pessoa, ela teve a vida toda de chance de se converter a Cristo. E ela nunca quis. Ela nunca quis. Mas a palavra nunca chegou a ela. Chegou sim. De uma forma ou de outra, chegou sim. Jesus, ele não vai ser injusto com ninguém, irmãos. Não vai ser injusto com ninguém. De uma forma ou de outra, ele falou com a pessoa. E a pessoa nunca quis. No leito de morte lá, quando ela está com a mente já corroída, não tem nem juízo para nada, aí você vai lá e fala de Jesus e ela faz um gesto lá e está tudo certo, irmãos. Salva, né, irmãos? Salva. Engana-se quem quer, irmãos. Engana-se quem quer. É o que eu digo, né? Hoje, nós estamos bem. E nós temos o entendimento. E nós concordamos
Lá na frente, a gente pode estar passando por uma luta tão grande e a gente pensar diferente, não é, irmãos? Pensar diferente. Então nós temos que lutar a cada dia, irmãos. Lutar a cada dia para manter o entendimento em Cristo. Lutar a cada dia para não se perder, irmãos. Não se perder. Não podemos nos perder. Temos que confiar em Jesus. Temos que ter alegria de servir a Ele, irmãos. A alegria de servir a Ele. A alegria de servir a Ele. Né? Versículo 31, né? Ó. Aí o pai fala aqui, né? Ó. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, irmãos, o mundo é desse jeito, as pessoas estão assim, né? Ah, muitas pessoas que estão no mundo é filho pródigo, irmãos. Precisa voltar para o pai, né? Precisa voltar para o pai. Precisa entender, irmãos. Outros que estão no mundo é ovelha perdida. Precisa se converter, irmãos. Se converter. Imagina se esse pai vai atrás do filho, vê que ele está lá, passando fome, lá, vai atrás dele. Filho, volta para casa. O que o pai está dizendo para ele? Ó, eu te quero desse jeito aí, ó, pode voltar para casa lá. Vai lá. E não é isso, irmãos. Não é isso. Eu vejo muita gente que sai da igreja e vai para o mundo, né, irmãos? E aí você entra em contato com a pessoa e a pessoa fala que está bem, né, irmãos? E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo em ordem, tudo maravilha, irmãos. Tudo maravilha. Então a impressão que dá, irmãos, é que a gente está, se for ver por esse lado, a gente está no caminho errado. Né? Porque se no mundo está bom, o que eu estou fazendo aqui, irmãos? Se no mundo está bom, o que eu estou fazendo aqui? Se a pessoa ela sai da comunhão e ela vive bem no mundo, então vamos sair todo mundo da comunhão, entregar o salão aqui e vamos todo mundo para o mundo então? Aí o diabo engana a pessoa e a gente, se não tomar cuidado, se engana junto, irmãos. Se engana junto. Aí você pega e fala para a pessoa: pô, tô com saudade de você, os irmãos estão com saudade de você. Aí a pessoa fala e vem, aí a pessoa vem. Mas ela vem com a ideia: ah, eles me querem. Eles me querem desse jeito, então eu vou continuar desse jeito. Não é? Vou continuar desse jeito. E na verdade não, irmãos, não é isso não. Ninguém quer um mundano, não. A pessoa quer, nós queremos a pessoa convertida. Nós queremos a pessoa que entende que necessita de Jesus. E deve ser dessa forma. Então, irmãos, vou ser sincero para os irmãos, eu não vou atrás, irmãos. Não vou atrás de ninguém. Não vou atrás. Porque você vai atrás, a impressão que dá é isso. Vem do jeito que você está. E permaneça do jeito que você está. Porque você faz falta. E na verdade, não. Na verdade, o filho pródigo, ele tem que entender, irmãos, que ele precisa do pai. Ele tem que entender que ele está perdido, que ele está morto. Ele tem que entender que não tem jeito de seguir longe da família de Cristo, irmãos. Então, nós temos uma família de Cristo. E nós temos que entender que sem ela, não podemos nada. Temos que seguir juntos, até o fim, irmãos. Até o fim. Do contrário, aí aqui vai falar da parábola do mordomo infiel, né, irmãos? Aí diz aqui, ó, capítulo 16, versículo 1, ó. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. O mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores, do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, assentando-se já escreve 50. Então, paga metade do que você deve. Disse depois a outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Já diminuiu para esse também, né, irmãos? Facilitou, né? E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da onde, irmãos? Da luz. Eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fosses fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de se achegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então esse mordomo aqui, irmãos, ele estava lá no serviço dele lá, tinha a mordomia dele lá, ele estava bem, e começou, né, irmãos, a fazer mal o trabalho dele lá e dar prejuízo para o patrão.
patrão, vou te mandar embora. O que ele fez, irmãos? Ele falou, o quê? Vou perder a mordomia? Não tenho coragem de pedir dinheiro. Ser mendigo, não tenho coragem. Trabalhar no pesado também eu não posso. Então já sei o que eu vou fazer. Ele se virou ali, irmãos. Ele se virou, achou a solução rapidinho. E aí, qual que é a prudência dele, irmãos? É se virar e achar uma solução rapidinho, porque ele viu que ele não podia ficar sem o emprego dele, sem a mordomia dele. E o cristão, irmãos? O cristão é prudente? É prudente para preservar aquilo que ele tem, irmãos? Muitas vezes não. Muitas vezes não. O cristão, ele sabe, irmãos. Ele sabe que se ele perder a vida eterna com Cristo, quem que vai dar a vida eterna para ele, irmãos? Quem que vai dar? Ninguém vai dar. Ele sabe que se ele sair do meio daqueles que pode dar bons conselhos para ele, quem que vai dar bons conselhos para ele, irmãos? Tem alguém no mundo que possa dar um bom conselho para salvação? Para libertação? Não tem, irmãos. Não tem. Então, os filhos da luz, eles deviam ser muito prudentes, irmãos. Muito prudentes. Porque esse mordomo, ele estava trabalhando para um patrão, e esse patrão aí, irmãos, dava para ele conforto, dava para ele um bom salário, com certeza. Ele tinha ali uma regalia. Se ele saísse dali, ele ia para outro canto. Então ele logo, ele granjeou amigos com o dinheiro alheio, com a injustiça. Ele granjeou amigos para quê? Para conseguir permanecer na mordomia, para conseguir permanecer na vida boa. E o cristão? Se você sair do aprisco de Cristo, do rebanho de Cristo, você vai conseguir outro rebanho desse aonde, irmãos? Aonde? Em lugar nenhum, não existe. Então, os filhos das trevas, eles são prudentes, por quê? Porque eles acham um jeitinho para manter o status deles, para manter a vida deles, para manter. Os filhos da luz não tem para onde correr, irmãos. Não tem. Jesus não é aquele, irmãos. Jesus não é um patrão que ele paga um salário e se você sair dele, você vai para outro patrão que paga mais ou paga a mesma coisa. Não é isso, não. Jesus é o único que pode dar a vida eterna. É o único que pode dar a libertação. Se nós sairmos de Cristo, nós não temos para onde ir. Não adianta você chegar para a pessoa, quanto você está devendo para Jesus? Ah, estou devendo. Então, paga metade, está tudo certo. Eu vou conseguir ele como meu amigo? Irmãos, a pessoa não tem como pagar o que ela deve para Jesus, e Jesus também não aceita e não tem como fazer isso. Então, para nós não tem essa possibilidade. Então, os filhos da luz, que somos nós temos que ser muito prudentes, irmãos. Muito prudentes. Porque o que nós temos em Cristo, ninguém pode nos dar. O que nós recebemos de Jesus, irmãos, nunca ninguém nos deu. Nunca ninguém nos deu. No mundo nós tínhamos a nossa vida, no mundo nós tínhamos muitas coisas boas no mundo, aí segundo o mundo. Em Cristo, irmãos, nós recebemos paz. Em Cristo nós recebemos entendimento. E esse entendimento, irmãos, a gente tem que fazer valer. Tem que fazer valer. Não é simplesmente, irmãos, concordar com o que é pregado. Não é balançar a cabeça e sim, eu concordo. Não é isso, não. É entender o que é pregado, irmãos. É entender o que é pregado. E como eu sempre falo, se não concordou, chega no Denis, chega em mim e fala, irmãos, eu não concordo com isso. A gente vai sentar e vai explicar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. Irmãos, a gente vai explicar. A gente vai lutar junto ali para entender, irmãos. Do que, eu concordo. Quando chegar lá na frente, enfrenta uma luta, aí vem com conversa fiada, irmãos. Como se não tivesse entendido nada. Não podemos ser assim, irmãos. Não podemos ser assim. Então nós temos que entender a palavra para no momento da luta, da tribulação, no dia mal, a gente colocar em prática, irmãos. Colocar em prática aquilo que entendemos. Os irmãos tomaram uma atitude com o irmão lá, eu não achei certo. Chega e converse, irmãos. Não guarda para você. Não faz que concorda para daqui 2 anos, 3 anos, quando você estiver passando por uma luta grande, mas olha o que fizeram com o fulano de tal lá, olha o que fizeram com o irmão. Pô, mas isso aconteceu 3 anos atrás. Mas eu não concordo. Por que não falou na época? A gente tinha explicado e você tinha entendido. Não. Isso acontece constantemente, irmãos. Constantemente. É no momento da aflição que se manifesta o verdadeiro entendimento, irmãos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Irmãos, a palavra da verdade é palavra da verdade. Essa palavra, irmãos, ela é poderosa. É poderosa. Irmãos, o caminho que nós seguimos é um caminho sem volta, irmãos. É um caminho sem volta. Não tem como voltar, irmãos. Não tem como. A pessoa que está no sistema religioso, ela está no sistema religioso e aí ela arruma um problema. Ela está num lugar que ela não concorda. Ela vai para onde, irmãos? Ela vai para outro lugar, do mesmo sistema religioso. Mesmo sistema religioso. A pessoa, ela prega numa igreja. Aí ela não está contente lá. Ela arruma um amigo de outra igreja e vai pregar na outra igreja. Sem problema nenhum, irmãos. Agora eu quero ver aquele que está seguindo com Jesus, diante dessa palavra, o que vai fazer?
Não tem para onde correr, irmãos. Não tem como voltar para trás. Não tem como andar para os lados. Não tem, é só um destino só. E aí, se faltar entendimento, irmãos, não dá certo. Então nós temos a cada dia que buscar entender bem, bem mesmo a palavra, irmãos. Entender, selar ela em nosso coração, nosso entendimento, para no dia mal. É como a palavra fala em Efésios capítulo 6, para depois de ter feito tudo, permanecer o quê, irmãos? Firmes. Né? Depois de ter feito tudo. Irmãos, depois de ter lutado, depois de ter enfrentado luta, tentação, enfrentado as hostes espirituais da maldade, os dardos inflamados do maligno, depois de ter tomado um monte de tiro, né, irmãos? Depois de tudo isso, você permanecer firme. Por quê? Porque você tem o escudo da fé, você tem o capacete da salvação, você tem a espada do Espírito, você tem tudo, né, irmãos? Tudo. Imagina se lá na frente você acha que está bem armado, lá está bem aparelhado, chegar lá na frente você não tem espada, você não tem escudo, você não tem capacete, você não tem couraça. E aí, irmãos, como é que faz? Tá perdido, né, irmãos? Tá perdido. Então nós não podemos ser desses, irmãos. Nós temos que lutar a cada dia, irmãos. Lutar a cada dia para permanecer firme em Cristo. Amém, irmãos? O Espírito Santo abençoe grandemente. Hoje é aniversário da Sofia. Cadê a Sofia? Tá lá, né? Vou chamar a Sofia aqui.